Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do BTG Trader e vamos dar sequência à nossa trilha do conhecimento sobre análise técnica. Na aula de hoje, vamos aprender um pouco sobre risco e sobre os métodos de gerenciamento de risco. Então bora lá? Bom, pessoal, antes da gente dar sequência à aula para falar sobre os métodos, falar sobre os tipos de risco, primeiro a gente precisa definir o que é o risco, né? Que risco nada mais é do que quando você tem incerteza sobre um resultado, sobre um fenômeno e você não consegue controlar isso, tipo o clima, tipo um jogo ou alguma outra coisa dentro também do mercado, né? Como o próprio preço que vai oscilando com base em oferta e demanda. A gente pode também interpretar ou definir o risco que nada mais é do que o desvio padrão de um resultado que você esperava. No mercado, quando você quer assumir um risco, você está partindo do princípio que você vai ter um retorno ou igual ou melhor do que aquele risco para ser recompensado, você ter assumido aquele risco. No mercado, tem uma frase que a gente sempre fala que não existe almoço grátis. Ou seja, se você toma uma posição, se você toma um risco, existe, você busca um retorno ou maior, ou igual do que aquele risco que você tomou. E antes da gente seguir falando um pouco sobre as aulas, a gente vai falar sobre 4 tipos de risco que existe no mercado. Primeiro é o risco de crédito, o risco de mercado, o risco de liquidez e o risco operacional. Bora lá? Bom, pessoal, falando dos tipos de risco, como eu comentei para vocês, a gente tem 4 dentro do mercado que a gente monitora. Bom, vamos começar primeiro pelo risco de liquidez. O risco de liquidez é quando você tem uma certa dificuldade para você entrar ou para você sair daquela operação. Existem alguns ativos que a gente fala que nem dentro do mercado, quando você vai tomar uma posição, você olha muito bem também esta parte de liquidez para evitar você tomar uma posição e ficar preso nela, você não conseguir sair ou então você entrar numa posição vendida e também não conseguir ter a outra parte, a recompra daquela posição vendida que você estava ou por aí vai. O segundo risco que a gente tem é o risco operacional, pessoal. É quando você tem algum problema dentro da plataforma ou uma instabilidade, a ordem pula, a ordem não executa por um excesso de volatilidade, alguma coisa assim do tipo, que impacta naquele momento ali do preço que não conseguiu honrar ou não conseguiu executar a sua ordem. O terceiro tipo que a gente tem no mercado é o risco de mercado, o próprio risco da oscilação dos preços, o risco de volatilidade, o risco de sair uma notícia e acabar tendo uma volatilidade muito expressiva e não conseguir também juntar ali, se a gente junta com o risco operacional, não conseguir executar a sua ordem. Então esses riscos andam bem juntos. O risco de mercado acontece, tá, pessoal? Ainda mais quando a gente tem algumas expectativas que não estão no preço, principalmente quando a gente tem alguma decisão de política monetária lá fora, alguma guerra, alguma coisa que pode impactar em uma movimentação muito brusca do preço das ações, ou do preço do índice, ou do preço de uma moeda, ou do mercado que você está trabalhando. O quarto tipo que a gente tem é o risco de crédito, é quando, quando você fornece um crédito e a outra parte ela não consegue honrar a obrigação daquele crédito que você fez para dentro daquele contrato, dentro daquela situação que você acabou acontecendo. Isso existe bastante, risco de crédito é muito, quando a gente olha muito mais para tesouro direto, para alguns ativos, algumas oportunidades de crédito que a gente tem dentro do mercado. Que no caso, um risco, digamos assim, de crédito dentro do tesouro direto seria o Banco Central, não, o governo do Brasil não conseguir honrar com aqueles títulos públicos negociados, aqueles títulos públicos disponíveis dentro da plataforma do Tesouro. Então esses são os 4 tipos que a gente tem, vale você fixar isso. E agora vamos para uma parte entendendo um pouco mais sobre os princípios ou sobre as outras partes de risco em geral. Bom, pessoal, falando um pouco sobre gestão de patrimônio, antes da gente falar um pouco também sobre risco-retorno, que é muito falado no mercado, principalmente o risco e o retorno. Eu falei isso lá quando a gente estava falando um pouco sobre entendendo sobre o risco, que você para tomar uma posição, para você buscar essa posição, você tem que calcular o seu risco e ver se faz sentido aquele retorno. O retorno nada mais é do que o que você está esperando retornar daquela posição que você tomou, e o risco foi aquilo que você aceitou perder se der errado dentro daquela condição que você pré-programou. Bom, a gente sabe que do mercado existem as oscilações, então você tem que ter essa questão de risco e retorno, calcular muito bem essa questão para você fazer essa gestão do seu patrimônio. Até porque eu até coloco para vocês aqui na tela agora uma tabela onde eu mostro se você perde 10%, você tem que recuperar mais do que 10% para voltar ao seu capital inicial. No caso, eu fiz um exemplo com um capital começando com R$100 mil. Se você perde 10%,
você vai ali, digamos, né, você perde ali 10 mil reais, se você tem que voltar para os 100 mil, você tem que recuperar 11%. Então, vai seguindo a tabela, você vai vendo que quanto mais você vai perdendo, mais difícil fica de você recuperar pro capital inicial. Não estou nem falando para você ter lucro, mas sim para você voltar para o montante que você tinha antes de começar as suas operações. Então, por isso que é muito importante você ter uma gestão de risco, não ter uma gestão de risco descontrolada, porque você não consegue, depois que desanda, digamos assim, o caminho, fica muito mais difícil você voltar até o montante inicial. Quem dirá, então, depois ter o lucro. Então, por isso que a gente sempre fala para você ter um risco retorno favorável naquela operação e você escolher muito bem o risco que você quer correr. Então, por isso, esse é o tópico que eu deixo aqui para vocês sobre gestão do patrimônio. E agora, vamos dar sequência à nossa aula. Mas se você está gostando desse momento, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos, manda esse vídeo para os seus amigos que têm interesse em entender um pouco mais sobre risco e vamos lá, vamos continuar a nossa aula. Bom, pessoal, um dos primeiros princípios que eu trago aqui para vocês é que a gente tem que calcular antes o risco. Como eu já comentei na parte de gestão de patrimônio, o risco ele tem que ser calculado antes de você tomar a posição. Não tomar a posição e depois você pensar, pô, aonde eu vou estopar? Se der errado, o que eu vou fazer? Você tem que ver isso antes de tomar a posição, até para ver se faz sentido aquela posição ser tomada, se tem espaço para chegar no seu objetivo, se tem espaço para o trade correr ou na ponta comprada, ou na ponta vendida, ou você está operando mini índice, ou você está falando de dólar, ou do que você está trabalhando ali, do que você está operando, você tem que sempre calcular qual é o risco primeiro, para depois ver se faz sentido ter um retorno, se existe um retorno favorável àquele risco, tá? Não ter um risco, às vezes, maior do que o retorno. Isso é muito de cada um, tá? Lembrando, como eu já comentei numa outra aula, não tem certo e errado. Às vezes tem gente que tem um risco, sim, maior para um retorno menor, porque ela está buscando, o que a gente vai falar mais para frente, uma taxa de acerto. Ela tem uma taxa de acerto elevada que compensa esse gerenciamento de risco. Só que se você está querendo buscar trades longos, trades com payoff bem expressivo, e calma, se você não entendeu o payoff, eu vou falar um pouco sobre o payoff, então continua por aqui. Então, se eu falei sobre o payoff, nada mais é do que quando você está querendo buscar um retorno, quando a média de lucros é maior do que a média de prejuízo, então você está buscando um payoff positivo. E no caso, normalmente, quando você busca payoff, você tem uma taxa de acerto menor. Isso não tem certo e errado, e sim tem que entrar dentro do seu operacional, o que faz sentido para você. Eu, por exemplo, gosto de ter um payoff maior, ou seja, eu abro mão de uma taxa de acerto e eu sei que minha taxa de acerto ela vai ser um pouco menor, vai gerar em torno ali de uns 60, 50 e poucos %. Mas eu sei que quando eu conseguir ter uma operação boa, eu vou extrair o máximo daquela operação. Eu vou tentar sustentar ao máximo aquele lucro. Não quando eu estou com um lucro na mão e quero realizar o mais rápido possível, ficar ansioso para zerar aquela posição. Eu quero carregar aquela posição o máximo possível, extrair o máximo do suco do mercado, digamos assim. Tá bom? Então, esse é o meu estilo operacional. Não quer dizer que para você tem que ser esse estilo. Tem gente que é mais scalper, tem gente que gosta de operações mais rápidas, se expor pouco ao mercado e de forma rápida quando ele se expõe ao mercado. Mas mesmo quando ele se expõe ao mercado, ele tem um risco retorno, às vezes negativo, ou ele corre mais risco, né? Se a operação dele der errado, você vai ser estopado perdendo mais do que o retorno dele. Mas isso, como eu comentei, não tem certo e errado, e sim aquilo que faz sentido para você. Beleza? Bom, vamos para o próximo princípio. A gente tem aqui dentro, até o próprio John Murphy fala bastante sobre isso. Ele traz, ele mostra para a gente dentro de um dos principais livros dele sobre análise técnica, ele comenta que os profissionais, eles farejam, quando eles não estão se sentindo confortáveis, eles saem rápido das suas posições. Pela teoria, pessoal, eu sei que é muito simples, mas na prática a gente tem muitas emoções que acabam trazendo para a gente ali, às vezes até a gente liquidar uma posição mais rápido do que deveria, onde a gente fica ansioso, a gente tem medo, às vezes a gente tem muita ganância, às vezes a gente fica muito nervoso frente às oscilações do mercado e acaba deixando uma posição que estava vencedora, encerrar muito rápido e na ponta contrária, às vezes a gente fica com aquele sentimento de esperança, onde você está sempre esperando, o preço vai voltar, o preço uma hora ele volta, agora a gente até brinca ali na própria sala que agora virou de longo prazo. Quando você entra num trade, você está especulando, você está tradando o mercado, ele dá errado e você acaba carregando essa posição por mais tempo. Se você não fez isso, bom, eu ainda acho, ou espero
que, né, aconteça o mais rápido possível com você, para você cortar isso do seu operacional. Tá? E comenta aqui embaixo se você já passou por um momento assim, onde você fez um trade e o trade acabou virando longo prazo e até hoje aí esperando a volta, né, do preço ali, pelo menos no zero. Mas lembra daquela tabela que eu coloquei de gestão de patrimônio? Se você perdeu 50%, ele tem que subir muito mais do que 50% para chegar no zero do mesmo montante que você teve. Quem dirá teu lucro. Então, é sempre importante a gente frisar esse tipo de conhecimento. Eu sei que na teoria parece muito simples, na prática, como eu comentei, nós somos seres humanos, temos sentimentos e oscilando o preço ali, tem um mix de emoção muito forte que acaba impactando nas nossas decisões do mercado. Bom, um outro ponto que também a gente sempre fala aqui, pessoal, com vocês, é que por mais que a gente opera o curto prazo, o nosso foco, ou o foco de quem está no mercado, tem que ser sempre no longo prazo, pessoal. A construção do patrimônio, ele pode ser pela maneira do trading, pela maneira de operações de curto prazo, mas o seu foco tem que estar sempre no longo prazo. Não é uma única operação, e sim uma sequência de operações, um leque de trades, um leque de operações bem-sucedidas. E aquelas bem-sucedidas, elas são muito mais vantajosas do que aquelas que você teve um stop. Até o Mark Minervini, né, o Lucas Costa, ele fala bastante sobre esse Market Wizard, né? A gente vai abordar um pouco mais para frente sobre isso, mas ele nada mais é do que ele é um grande trader, né, americano, ele ganhou vários campeonatos lá fora e ele até tem dentro do livro dele um estudo onde ele comenta se você trava o seu prejuízo do que deixar o seu prejuízo oscilando ali, às vezes um prejuízo, né, variável que a gente fala. Se você pega uma sequência de trades positivos e depois essa sequência de trades negativos oscilando, o stop, ele, no final, ele tem um saldo negativo. Só que se você tem uma sequência de trades positivos e uma sequência de trades com o prejuízo travado, digamos 10%, um exemplo, ele teria na mesma sequência de trades que teve com um prejuízo travado ou prejuízo oscilando, o prejuízo oscilando ele ficou no negativo, o prejuízo travado ele ainda teria um bom saldo. Então, é nisso que a gente está falando. Quando a gente está falando sobre você pegar que você está focando no curto prazo, mas o seu objetivo está lá numa construção de patrimônio no longo prazo, a gente não está falando de apenas um trade, a gente não está falando numa taxa de acerto, num dia bem sucedido no mercado, e sim numa sequência de dias que você vai ter, né, dentro do seu operacional. Lembrando que tem dias que você vai ter um dia ruim, vai ter dias que você vai ser muito bom e vai ter dias que você vai estar no 0 a 0, mediano, ou até mesmo buscando ficar ali, né, só encerrar um pouco positivo ou um pouco negativo. E o que acontece? O que acontece é o como um todo, pessoal. Vocês têm que lembrar sempre disso, tá? Do contexto como um todo, tá? Não só um dia específico, um dia muito bom, um mês bom, e sim uma sequência de dias positivos, uma sequência de dias bons, uma sequência de meses positivos ou de meses bons que vão construindo bons resultados, tá? Então, não foque tanto numa taxa de acerto, foque num conjunto como um todo, um sistema, um trade system eficiente, com uma expectativa de matemática positiva. E eu sei que nesse momento você deve estar se perguntando o que é uma expectativa matemática positiva. Calma, que daqui para frente eu vou começar a explicar um pouco sobre isso. A gente vai entender juntos sobre alguns conceitos. Bom, pessoal, preparamos um conteúdo muito rico aqui para vocês, mas para o vídeo não ficar muito extenso, essa fica aqui como a parte 1. Então não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos e também deixar nos comentários o que você achou do conteúdo até aqui.